dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você que depois que nós não tivermos mais nessa vida, há uma eternidade. E é uma eternidade para a condenação e uma eternidade para a salvação. E o que nos interessa é a eternidade com a salvação. Então nós vamos focar somente nela e falar sobre o que nos interessa. E para sermos salvos, Jesus ele nos ensina. Ele diz o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então João 14, versículo 6 vai nos dizer isso. E ele diz que vai mandar o Consolador para nós. Quando ele diz que manda esse Consolador ele não fica vagando por aí. Simplesmente, ele, no livro de 1 Coríntios 6,19, diz que ele habita em nós. Então, o que ele vai nos dizer? Que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, recebendo a gente, aceitando a Jesus Cristo, o Espírito Santo está em nós. E ele vai nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou e assim nós vamos caminhar até o Pai. E quando nós aceitamos Jesus, temos o Espírito Santo em nós, nós vamos ver que no livro de 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte, e assim, se alguém já está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas velhas, elas ficam para trás e agora tudo se faz novo. Ou seja, as coisas antigas, as manias antigas, os costumes antigos, as coisas que nos afastavam de Deus, os pecados antigos, aquelas coisas, elas têm que ficar para trás. Elas não podem caminhar conosco. Por isso que Deus, Jesus, ele nos aceita como nós estamos e não como nós somos, porque aquela natureza pecaminosa, ela tem que ser todos os dias, a gente tem que matar. E a gente precisa viver todos os dias na busca da santidade. Então ele aceita a gente chegar com todo o ranço de pecado, mas não podemos ficar com ele. Então nós temos agora que ser transformados, essas coisas ficam para trás e nós nos tornamos novos. E aí a gente vai no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, e ele vai falar para nós assim, quem vencer vai herdar todas as coisas. Herdar o quê? O que nós vamos herdar? Então a gente vai ver no mesmo livro de Apocalipse 21, versículo 4, o que o Senhor vai falar. No livro no capítulo 21 de Apocalipse, ele vai falar de muitas coisas, né? Ruas de ouro, muros de jaspe, ele vai falar muitas coisas que tem lá. Mas tudo isso é bom, vai ser bom, porque tudo preparado pela mão de Deus não pode ser ruim. Mas o melhor que o Senhor vai trazer para nós, que é o que contrasta totalmente com o que nós vivemos hoje, é porque no versículo 4, ele vai nos dizer o seguinte, lá não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Por quê? Porque essas coisas já passaram. Essas coisas ficam neste mundo. Então, o nosso novo mundo é um mundo de plenitude no Senhor, onde ele tem tudo que ele tem, ele vai liberar totalmente, porque não há mais pecado, não há mais nada lá. Somente as pessoas que aceitaram ele. Então, quem aceitou Jesus vai viver tudo isso. Então, lá ele não vive mais nenhum tipo de preocupação, não tem mais estresse, não tem mais conta para pagar, não tem mais preocupação com filho, com marido, com casa, com emprego. Acabou-se tudo. Nós vamos viver somente de estar na presença de Deus. Mas como que é isso? A gente consegue mensurar? Não. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por mais que a gente imagina que vai ser bom, a gente ainda não consegue chegar na plenitude, porque jamais passou pelo coração do homem, ou na mente, ou no entendimento, no raciocínio. Não. Por mais que a gente pense, a gente não consegue imaginar o que Deus preparou para nós. Por isso, nós temos que estar muito atentos às coisas desse mundo, às coisas que nos afastam. Ontem eu falei sobre a vaidade é nos colocar no centro, e é Deus no centro sempre, sempre o Senhor, né? Então, nós não vamos mais viver essa cultura do ego, essa cultura de querer ser nós, mas nós vamos viver a plenitude do Senhor, lá nada disso mais existe. Então, quando alguém morre, o que a gente precisa de entender? Quando uma pessoa morre, ela não leva nada. Então, todas as coisas que tem aqui são daqui. A gente não leva nada disso. Não significa que a gente vai destruir, que a gente não vai dar valor, que a gente não vai se importar, que a gente não vai querer ter coisas. Sim, tudo bem, faz parte de quanto estamos aqui. Desde que a gente entenda que isso é só um pedaço. Porque o que é pleno é a busca pela vida eterna, a vida com o Senhor. Então não adianta a gente ter muitos bens e não ter a vida eterna. Não adianta a gente ter muito dinheiro e não ter a vida eterna. Não adianta a gente ter muita saúde, viver 100 anos, 200 anos e não ter a vida eterna. O nosso foco está sempre em estar com o Senhor. Sempre buscar pelo Senhor. Esse é o nosso objetivo nesse lugar. E as promessas do Senhor estão para nós aqui. Nós precisamos conhecer e
prosseguir em conhecer. Essa vida aqui nada mais é para nós do que como se fosse um trampolim para uma nova etapa. Só que enquanto nós estamos aqui, nós temos que decidir, tomar decisões. E as decisões que nós tomamos aqui, elas vão refletir na eternidade. Amém? Por isso eu gostaria de trazer essa notícia maravilhosa do que é. Vamos viver na presença de Deus e sem ter nenhum ranço desse mundo que nós vivemos hoje. Totalmente na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e que você compartilhasse, mandasse essa mensagem para várias pessoas para que elas possam perceber o que é viver na eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.